Olá, boa noite a todas e todos. Vamos iniciar a nossa transmissão ao vivo do estudo de hoje do Núcleo Espírita Caminho da Luz, onde nós vamos abordar a temática do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 1 ao 3. Nós vamos falar sobre não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. Claro que nós preferíamos estar juntos na casa espírita, o caminho da luz que recebe a todos nós com muito carinho, receber aqueles sorrisos, aqueles abraços tão gostosos que a gente recebe lá. Mas nesse momento sabemos todos que devemos ficar, mais quietos, obedecendo às recomendações para o nosso bem, para o bem da nossa família e para o bem de todo o nosso planeta Terra, Então, é o momento que nós estamos passando. E aí, claro, utilizamos a tecnologia para nos ajudar nesse estudo de hoje. Primeiramente, eu quero pedir desculpa para vocês, porque o Divino que nos ajuda aqui nas gravações do vídeo me explicou, me ensinou que o celular tinha que estar na horizontal, para a imagem ficar melhor para vocês. Mas o meu celular não vira, a imagem dele está ficando só na vertical. Então vocês me desculpem, porque talvez não vai estar tão bom para vocês, mas a gente vai aprendendo a lidar com a tecnologia, tá bom? Bom, nós vamos neste momento então nos preparar para a prece inicial. Então nós vamos neste momento elevar o nosso pensamento ao nosso Deus, Pai de bondade e misericórdia, para que Ele possa nos acolher para o estudo desta noite, ampliando os nossos horizontes, ampliando a nossa vontade de aprender tudo que o nosso Mestre nos deixou, tudo que o nosso Mestre nos ensinou com tanto carinho e que há tantos anos a gente vem tentando entender e aplicar na nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Nós agradecemos, Senhor, pelo dom da vida e por estarmos aqui hoje. Agradecemos pelas casas espíritas que nos acolhem para o estudo e pedimos que o Senhor continue abençoando a todas, que mesmo neste momento a gente consiga levar a sua palavra aos corações mais necessitados. Assim, iniciamos o nosso estudo de hoje, Senhor. Muita gratidão, meu Pai. Que assim seja. Então vamos iniciar o nosso estudo. E aí eu vou parar aqui a música um pouquinho, para que a gente possa compreender melhor, a mensagem, o som ficar melhor para vocês. Então, pessoal, esse estudo que eu fiz, que eu vou fazer com vocês hoje, na verdade, eu realizei ele no Centro Bezerra de Menezes, agora em março. E eu achei que ele caberia bem neste momento agora, que estamos passando. Então, optei por trazer essa temática aqui para a gente conversar hoje. Para iniciar, eu não posso deixar de falar que esse capítulo do Evangelho, capítulo 13, não sei se todos já leram, já estudaram, mas é um capítulo muito interessante, que nós devemos sim ler por completo. Aqui nós vamos focar só nos primeiros itens, que é fazer o bem sem ostentação. Então nós vamos focar no item 1 ao 3. Mas eu recomendo que depois, quando vocês tiverem um tempinho maior, que possam fazer a leitura e o estudo do capítulo todo, porque ele tem muito a nos ensinar sobre a prática do bem, sobre a caridade moral, a caridade espiritual. Então convém sim que a gente leia ele por completo. Então, para iniciar,
esse estudo, eu vou pedir licença para vocês para ler as duas passagens que São Mateus traz para a gente, né, com relatos aí de Jesus vivenciando uma experiência de doação e o pedido de Jesus para que isso não fosse divulgado, né, aos quatro ventos, aos quatro cantos. Então, a primeira passagem é de São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Então, São Mateus traz para a gente: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, quer dizer, não coloque a boca no trombone, né? Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então essa é a primeira passagem que São Mateus traz para a gente refletir nessa questão de fazer o bem sem ostentar, né? Então, quando Jesus diz aqui, quando deres uma esmola, não trombeteis, né? Ele não quer que a gente vá em praça pública e conte para todo mundo que você praticou aquele bem. O que você vai receber neste caso? Apenas aplausos terrenos, né? Porque para Deus, para Jesus, não vai ter aquela validade, porque você se vangloriou de estar fazendo aquele bem, né? E a caridade, ela deve ser praticada muito serenamente, sem esperar nada em troca, né? E aí quando ele diz, quando derdes esmola, não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda, para mim essa questão é muito íntima. Pensem comigo, as mãos, elas são muito unidas. É muito difícil você fazer uma coisa com uma mão que a outra mão não vai ver, não vai perceber. Agora mesmo, nesse momento que a gente está passando, né, que nós temos que higienizar bem as mãos, a gente percebe como elas têm um contato íntimo, né? É muito difícil isso que Jesus está nos pedindo, porque as mãos são muito íntimas. Então, o que me faz pensar quando eu ouço essa passagem de Jesus? Que até mesmo dentro das nossas casas, na nossa família, não é interessante que você vá lá fora, faça alguma boa obra, uma caridade e chegue em casa contando, se vangloriando, né? O que eu penso que é o ideal? Que você convide os seus familiares, seus filhos, seu esposo, para que vão com você fazer a boa obra, né? Aí sim vocês vão chegar, vão conversar sobre o assunto, vão verificar o que foi o aprendizado daquela experiência. Porque é muito difícil você esconder nessa questão íntima das mãos, até da sua própria família, que você praticou uma boa obra, né? Isso não é fácil. A gente tem que refletir isso com muito carinho. A segunda passagem que São Mateus traz para nós é do capítulo 8, versículo 1 ao 4. Então diz São Mateus, nos conta que tendo Jesus descido do monte, grande multidão seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes
e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Então, o que chama a atenção nessa passagem? Jesus, né, fazendo um ato de cura, muitos do que ele fez, de um leproso. E assim que Jesus termina, ele fala pro irmão, né, pro leproso: abstente de falar disso a quem quer que seja. Ou seja, não fale para ninguém o que aconteceu aqui, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Quando a gente lê isso, a gente acha que está meio estranho, né? Porque Jesus fala primeiro, abstente de falar, e depois pede para ele ir e se mostrar aos sacerdotes. Então isso aí ficou meio difícil, né, da gente entender. Mas aí eu fui pesquisar melhor e descobri o seguinte, que naquela época, né, na época de Jesus, de Moisés, claro, havia uma linguagem muito própria para aquela época, né, rituais que eram feitos naquela época. Então, em relação à lepra, às pessoas que eram curadas de lepra, prescrevia a lei de Moisés que no caso de cura da lepra, a pessoa tinha que se mostrar aos sacerdotes levando um cordeiro, 2 rolas ou pombinhas, um pouco de farinha de trigo e óleo de oliva. Aí passava por um ritual de purificação e só depois a pessoa recebia o atestado de cura. Então era um ritual muito comum na época de Jesus. Então Jesus está coerente nessa passagem de São Mateus, né? Porque ele fala, abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés. Então, tá tudo certo. Jesus pede que a gente realmente não saia divulgando aos 4 cantos o bem que foi praticado. Que isso seja feito de coração. Mas aqui ele estava pedindo que era uma questão da lepra, que era um ritual muito comum naquela época, né? Então, tá tudo certo, tudo normal. Antes da gente perceber o que Kardec traz pra gente no Evangelho sobre essas 2 passagens de Jesus, eu fui pesquisar o sentido da palavra caridade, né? Fazer o bem. Então eu encontrei no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, que diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E aí os Espíritos trazem para a gente de uma forma muito tranquila, muito direta, o que era o sentido da palavra caridade para Jesus. Então a resposta é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vou repetir. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Então, nós vamos frisar todos os nossos irmãos, né? Sejam ricos, sejam pobres, sejam iguais, sejam, né, de outra raça, sejam de outro país, a misericórdia deve ser por todos. Indulgência para as imperfeições dos outros, quer dizer, compreensão, né? Todos somos imperfeitos ainda, por isso reencarnamos aqui na Terra. Então nós temos que ter benevolência, indulgência com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas, né? E o perdão, ele tem que ser realmente de coração, não adianta ser da boca para fora, né? Então o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que seja possível e que desejaríamos nos fosse feito.
tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos, assim como eu vos amei. Né? Então a caridade é esse sentimento puro e sincero, sem esperar nada em troca, que a gente doa a todos os nossos irmãos. A caridade, então, segundo Jesus, não se restringia à esmola. Abrange todas as relações que nós temos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, iguais ou superiores, né? Reforçando aí novamente. E aí, para a gente entender também um pouquinho melhor essa questão, eu quis trazer 3 perspectivas diferentes para a gente pensar na questão de fazer o bem sem ostentação. Olha só, vamos pensar em 3 tipos diferentes de visões. A primeira, para quem vê a vida do nascimento ao túmulo, ou seja, para aquele irmão que ainda não acredita que existe algo além desta vida que nós estamos agora, né? Como que ele vê essa questão de fazer o bem sem contar, sem ostentar? Segunda visão. Como vê o bem aquela pessoa que já se diz espiritualista, né? Que já compreende que existe algo além dessa existência, que existe um ser supremo, criador de tudo e de todos. E a terceira perspectiva dos espíritas, vamos dizer, nós, né, que já nos consideramos espíritas, que estudamos e que nos dedicamos à causa espírita. Como que cada um desses 3 vê a questão de fazer o bem sem ostentar? Então vamos voltar no primeiro. O primeiro, para quem vê a vida do nascimento ao túmulo, acabou, só existe essa vida. Esse tipo de pessoa, o que ele vai pensar? Por que eu vou fazer o bem às escondidas? Ele não vê porquê de fazer isso. Ele quer ser valorizado nesta vida. Então, para ele o que importa são os aplausos de agora. Ele quer ter um nome na sociedade, quer se destacar, porque para ele não existe outra vida, né? Ele não tem esse pensamento. Então, para ele, tá normal ele fazer o bem e ir lá divulgar, se vangloriar, né? E nós não podemos julgar, porque é o pensamento dessa pessoa, é a maturidade que essa pessoa tem até o momento, né? Agora, a segunda perspectiva da pessoa que é espiritualista. Bom, aí ele já começa a perceber que existe algo maior, né? Então ele começa a perceber que não precisa só do aplauso daqui, que ele precisa de uma apreciação, de uma aprovação superior. Então ele já começa a entender que a lei maior é a lei do amor. Então ele já começa a doar sem se vangloriar e nem esperar nada em troca. Isso o espiritualista. E a terceira visão, que somos nós, né, que nos dizemos espíritas, estudiosos, dedicados, né, que tentamos evoluir e mudar um pouquinho a cada dia. Para nós espíritas, né, que já aceitamos o processo evolutivo do espírito através das reencarnações, a fim de nos aperfeiçoar, para nós fazer o bem sem ostentar tem que ser uma prática diária. A gente não pode perder isso de vista, tá? Até coloquei aqui, esses ensinos de Jesus se constituem em meta a ser perseguida para nós que nos dizemos espíritas. É o mínimo que a gente tem que fazer. Mas não é fácil. Não é fácil mesmo. É um exercício diário que a gente tem que ter muita atenção, porque senão a gente mesmo cai na nossa cilada, né? Vocês sabem do que eu tô falando. A vaidade vem, a gente acaba querendo contar, com aquela desculpa de que eu vou contar porque quem sabe a pessoa também vai ajudar, mas não é esse o sentido que a gente busca muitas vezes, é o sentido da vaidade, né? Então a gente tem que ter muito, muito cuidado
com isso, tá? Nós que já nos dizemos espíritas, a gente tem que seguir isso como uma meta, fazer o bem sem ostentação, né? Então, o que Kardec traz pra gente aí de importante? Ele diz o seguinte, que nesse mundo que nós estamos hoje, de provas e expiações, fazer o bem sem ostentação, pelo simples prazer de fazê-lo, se constitui necessidade para o homem, né? A fim de quê? De desenvolver o amor próprio, que é a meta evolutiva de toda a humanidade, né? Então é muito claro para nós esse momento que a gente está vivendo, né, no nosso planeta Terra, da questão do coronavírus, dele vir dessa forma tão avassaladora. É claro que é um momento de reflexão, né? Nós não vamos entrar aqui em méritos de economia, mas vamos pensar na questão espiritual. É claro que nós temos uma reflexão a fazer, né? E eu acredito que a primeira que devemos fazer é uma reflexão dentro de nós mesmos, né? Às vezes parece egoísmo, né? Falar assim, não vou primeiro ajudar lá fora, depois eu penso em mim. Não adianta. Você precisa estar bem para poder ajudar o próximo. Então, na minha opinião, a primeira reflexão é você entender como é que você está se sentindo, se você já consegue perceber que você está mudando para permanecer no planeta Terra. Porque nós sabemos que há muitos anos o planeta Terra já vem se preparando para essa evolução, que é natural e que vai acontecer. Será que eu já consigo permanecer nesse planeta? Será que eu já consigo praticar o bem sem esperar nada em troca? Ou sem querer me vangloriar de que eu fiz uma boa ação? Então eu acho que é o momento da gente refletir, se analisar, se autoconhecer, né? Segundo, aproveitando esse momento que a gente está vivendo do coronavírus, olhar para o próximo mais próximo. Quem é o próximo mais próximo? É a minha família, né? Então, se estamos confinados em nossos lares, nós devemos primeiro olhar por aqueles que estão pertinho da gente. Nossos filhos, nossos esposos, esposas, pais, mães, né, avós. Como é que a gente vai ajeitar esse pessoal todo aí? Como é que a gente vai fazer para proteger e ajudar o nosso próximo mais próximo? Porque a mente das pessoas fica muito pesada nesse momento, né? Não é só a questão de ter o alimento na mesa, é a questão emocional. Então, nós temos que preocupar com isso também. Terceiro, como é que estão os meus irmãos lá fora, em seus lares? Claro que a gente sabe que tem pessoas em situações muito, muito difíceis. Como que eu posso ajudar? Mesmo você não saindo de casa, existem várias formas para você ajudar. Existem várias correntes já circulando aí pelos aplicativos, né? E você pode estar participando de uma dessas, né? De acordo com a sua vontade e a sua necessidade. Se materialmente você não consegue ajudar, ajude orando. Ajude com vibrações positivas. Reflita no seu dia a dia, pare, faça uma oração por esses irmãos menos favorecidos, que estão precisando de tanta vibração positiva, né? Então existem N formas de ajudar nesse momento, né? Muitas, muitas. Depois, podemos ajudar o nosso planeta Terra com vibrações, orações constantes, emanando boas energias, né? Isso sim nós podemos fazer neste momento que estamos passando, né? Voltando aqui para o nosso conteúdo, Kardec também nos diz que em fazer o bem sem ostentação há um grande mérito. Mas para ter essa ação é necessário colocar-se acima da humanidade terrena. Olha, gente,
isso aí não é fácil. Nós sabemos que é muito difícil a gente estar num patamar que a gente não coloque o material em primeiro lugar. Claro, nós estamos lutando para isso, né? Para estar com o nosso equilíbrio espiritual, colocando as nossas emoções na linha necessária, mas não é uma tarefa fácil. Por isso que quando Jesus fala, não deixe a vossa mão direita saber o que faz a esquerda, não é tarefa fácil, não é. Só que para nós espíritas, que já sabemos disso, a cobrança, claro, vai ser maior. Então a gente tem que se dedicar mais nesse exercício, tá? Bom, é importante fazer uma reflexão para vocês perceberem com exemplos como que é difícil executar isso, né? Quantas pessoas há que só dão na esperança, só doam, né, na esperança de que o que recebe vai divulgar por toda parte o benefício recebido. Hoje, com a questão das redes sociais, a gente vê isso muito acontecer. A pessoa doa uma cesta básica, doa uma roupa, um móvel que a pessoa está precisando. E aí, quando ele vai doar, ele mesmo tira a foto, ele mesmo coloca lá no Facebook dele, no Instagram, ou pede para a pessoa que recebeu a doação: olha, fulano, coloca lá no seu Insta, faz um agradecimento lá pra gente. Então, que postura é essa, né? Não deveria ser assim. A gente deveria realmente doar sem esperar nada em troca, né? Quantos os que em público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma moeda? Infelizmente, a gente vê muito isso acontecer, né? As pessoas que na frente das câmeras falam, acontecem, mas na realidade depois não é nada disso, né? Infelizmente, a gente teve um exemplo desse em Piuí, né? Algum tempo atrás. Quando nós tínhamos um jovem muito doente, eu pude acompanhar um pouquinho e houve um grande leilão para ajudar esse jovem. E muitas pessoas doaram, leiloaram, e foi descendo cheque, foi dando e foi dando. Passou-se uma semana, a equipe que estava organizando o evento para arrecadar fundos para esse jovem foi descontar os cheques e estavam todos sem fundo, né? Mas no dia, o irmão que doou foi muito aplaudido, né, vangloriado, as pessoas agradeceram muito e ele ficou muito vaidoso com isso. Mas no fritar dos ovos ele não colaborou, porque ele não tinha o dinheiro para dar, né, que era o que o jovem precisava tanto para cuidar da sua saúde. Então, assim, sem julgamentos, estou só trazendo um exemplo para a gente perceber. Poderia dar 10 exemplos meus, né, aqui. Então, só para a gente perceber o quanto é difícil esse exercício, mas é necessário, é muito necessário. Quantas pessoas também se vestem da falsa modéstia, né? Eles fazem o bem, né? Porém, têm o cuidado de deixar um pedacinho de fora e olhar em volta para ver se tem alguém vendo. Porque aí a pessoa vai falar: ó, fulano fez isso, nossa, parabéns, que legal, né? Então ele deixa aquele rabinho de fora para alguém ver e parabenizar e vangloriar aquela pessoa. Aí é a questão da falsa modéstia, né? Agora, há uma situação também que Kardec traz pra gente nesse estudo, muito delicada, que a gente tem que ter cuidado para não ferir o amor próprio daquela pessoa que está recebendo a doação, para que aquilo não vire uma esmola doída, né? Tem pessoas que a gente até vê falar assim: não, eu não aceito esmola, mas eu aceito um serviço. Então, muitas vezes, a pessoa aceita um trabalho para não ter que pedir, né? Outros não gostam de doar o dinheiro vivo, mas doam um trabalho, doam um serviço, um prato de comida, né? Mas a gente tem que ter cuidado para que na hora dessa doação aquilo não seja humilhante para quem está recebendo, né?
aquela doação. Então, pessoal, para a gente ir concluindo nosso estudo de hoje, a verdadeira caridade, ela é delicada, é habilidosa para doar o benefício, né? Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que põem o beneficiado à vontade, né? Enquanto a caridade orgulhosa, ela vem para humilhar, para destruir. Não é esse o objetivo, né? O ideal mesmo que Jesus nos pede nessa passagem é a gente fazer a transformação, né, do contrário. Ó, o sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem prestou o serviço. Esse é o segredo, né? Quando você doa, é você que tem que se sentir agradecido e não o outro. Você que tem que se sentir agradecido pela oportunidade de ajudar e de fazer o seu crescimento moral, o seu crescimento espiritual. Eis o que querem dizer essas palavras de Jesus: que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? Espero ter conseguido passar um pouquinho para vocês do que a gente preparou desse estudo de hoje. Estamos vendo que não é uma tarefa nada fácil, né? Mas temos que exercitar no nosso dia a dia, temos que trazer isso para a nossa família, exercitar junto conosco a prática do bem sem ostentar. Então, quero agradecer muito a vocês que acompanharam ao vivo, né? As pessoas também que vão assistir depois, e que possamos juntos praticar, né? Esse é o segredo, dia a dia praticar um pouquinho para a gente conseguir a nossa evolução. Bom, então agora nós vamos nos preparar para a prece final. Vamos acerenar novamente o nosso coração, os nossos pensamentos que ultimamente andam agitados, andam conflituosos, pedindo ao nosso Mestre Jesus que alivie as dores da nossa humanidade terrena, que nos ajude a compreender a grandeza deste momento que estamos vivenciando, mas que, sobretudo, nos dê força, nos dê fé, nos dê calma e sabedoria para enfrentar estes grandes desafios. Vamos pedir pelos nossos irmãos que foram citados no início desse estudo hoje, as mensagens que foram escritas em tela, pedir por esses irmãos e também pelo nosso irmão piuiense que veio a óbito hoje devido ao vírus, pedir por ele, por seus familiares, para que Deus possa encher os corações deles de esperança, apesar da dor e do sofrimento que estão tendo agora. Mas Deus há de consolar esses corações tão sofridos, pedindo a Deus que abençoe também a todas as nossas famílias, a nossa cidade, a nossa região, o nosso Brasil e todo o nosso planeta Terra, neste momento tão especial. Que saibamos, Senhor, sempre elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, dar graças e pedir humildemente que olhe por todos nós. Nós vos agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estiveram aqui e que tenham todos uma boa noite, que Deus acerene os nossos corações e
até uma próxima, se Deus quiser. Que Deus esteja com todos nós. Muito obrigada. Tchau, tchau.